Galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho do nosso capítulo 1 sobre o tema termometria, que está na apostila aí do módulo 10, temperatura e dilatação térmica. Então, nesse capítulo, nós vamos falar sobre os processos aí de variação de temperatura presente aí em todos os seres vivos e a sua importância, né? Qual a importância de eu ter aí aparelhos que possam calcular e que possam dar aí com exatidão o valor de temperatura presente no corpo. Então, nós temos aqui, gente, um sistema tecnológico, né, que é a termografia infravermelho, aonde, gente, é um tipo de técnica, né, usada para detectar aí, gente, essas variações de temperatura presente no nosso corpo. Então, através desse processo de radiação, né, através de ondas eletromagnéticas, é possível determinar, gente, com certeza aí, através dessa sensação térmica do nosso corpo, essa troca de temperatura, né, essa variação de temperatura, qual é o valor, né, da temperatura específica e se vai ter algum tipo aí de situação, até mesmo de alguma inflamação, alguma infecção que esteja ocorrendo em alguma parte do nosso corpo. Então, a presença de calor, quando não é adequada naquela região, ela pode trazer aí uma resposta para, às vezes, algum desconforto ou alguma dificuldade que a pessoa venha ter. Então, tudo isso é importante nós termos, né, ao nosso favor, que vai ser essencial aí para tentar compreender alguma ação, alguma situação que venha a ocorrer, tá? Então, nessa apostila, nessa imagem aqui, nós temos a termografia infravermelho, aonde ela é utilizada essas cores, né, que correspondem à temperatura esperada em cada ponto da região analisada. Então, a temperatura, quando ela não se enquadra naquela escada, ela pode indicar um processo inflamatório ou até mesmo a formação de um tumor. Então, através dessa variação de temperatura, eu consigo ter um diagnóstico do que pode estar acontecendo no corpo daquela pessoa. Na página 3, gente, nós temos aí a temperatura, né? Qual que é a importância da temperatura, gente? A temperatura, ela representa aí uma presença de calor, né? Então, uma energia que está em movimento, que está ocorrendo aí o tempo todo. Essa temperatura, ela tá ligada aí a uma grandeza física, né? Aonde ela traz, né? Ela dá esse valor específico da sensação que nós estamos sentindo. Então, quando nós falamos assim, nossa, hoje tá muito frio, ou hoje está muito calor, ou de repente, né, tava tão frio, agora tá calor, ou tava tão calor e agora tá frio, nós estamos falando aí da sensação, né, que nós estamos sentindo. Mas quando nós falamos de temperatura, nós estamos falando de algo que nós temos certeza, diferente, né? Eu falar assim, olha, hoje o dia amanheceu aí com 15 graus e agora deu uma esquentada, né? Agora tá com 19 graus Celsius. Então, eu tenho o valor de uma temperatura que é diferente de uma sensação que eu estou sentindo, né? Então, automaticamente, a temperatura ela é muito importante. Ela determina aí, com toda a certeza, qual é o grau de agitação térmica que se encontra aí os átomos e as moléculas presentes no nosso corpo. Então, nós temos aqui, gente, uma representação de um sistema, né? De um corpo no estado sólido, que também, gente, vai sofrer alteração. Então, nós temos aí corpo no estado sólido, líquido e gasoso. Então, nós conseguimos perceber que na presença de temperatura, na medida que vai aumentando a temperatura, essas partículas, esses átomos, elas tendem a se expandir. E na medida que vai diminuindo a temperatura, os átomos, as moléculas aí, a agitação térmica presente nesse sistema, ele tende a se comprimir. Então, no caso da temperatura, nós temos aí o aumento de temperatura e nós temos a mudança de estado físico. E também com a diminuição de temperatura, eu também tenho a mudança do meu estado físico, tá bom? E aí, quando eu tenho um corpo que ele está no estado sólido e chega uma temperatura específica e faz com que o meu corpo do estado sólido chegue no estado gasoso, quer dizer que houve aí uma dilatação do meu corpo, né? Então as moléculas estavam mais unidas, estavam mais juntas e de repente uma temperatura específica ficou lá naquela região e aumentou aí a mudança de estado físico, aumentou e automaticamente
Esse fenômeno é chamado de dilatação térmica. Então, quando a temperatura está presente e ela permite que o meu corpo ele mude de estado físico, é porque nesse sistema ocorreu aí um tipo de dilatação. Então, ela fez com que aquele sistema mudasse o seu estado físico, tá? E aí, como que eu vou dizer qual é a temperatura exata, qual é o valor correto, né? Que está ocorrendo naquela região. Como que eu posso dizer com certeza o grau de agitação daquele corpo? Então, no caso, eu vou precisar de um instrumento que é chamado de termômetro, que ele é um aparelho usado para medir, né? Qual é a temperatura exata, ou do meu corpo, ou de alguma região, de algum sistema. Então, hoje nós temos aí vários termômetros de rua, nós temos termômetros movidos aí a raio laser, nós temos diversos tipos de termômetros que eles trazem aí o valor da sua agitação térmica, tá? E aí, gente, falando dessa grandeza termométrica, porque ela é capaz, né? Então, tudo aquilo que dá um valor exato, então nós temos aí um termômetro que ele é capaz de passar o valor da temperatura, né? Ele consegue medir, então ele representa uma grandeza. É chamado de grandeza termométrica. Então, aqui nós temos um termômetro que, na verdade, hoje nem se usa tanto esse tipo de termômetro, né? Então, hoje nós temos aí mais os termômetros mais atualizados, né? Os tecnológicos, mas tudo começou aí com esse termômetro básico aí, aonde ele é formado, constituído aí de bulbo capilar e tubo de vidro, aonde eu tenho a presença de mercúrio e que foi muito usado aí para medir temperaturas. Então, ele precisava, né, normalmente era chacoalhado esse termômetro para que houvesse aí o equilíbrio da temperatura e que não viesse a alterar o valor total da temperatura do corpo. Então, hoje nós temos diversos tipos de aparelhos, né, que fazem essa medição aí de temperatura. E automaticamente, galera, a temperatura ela sofre variações, então uma pessoa ela pode ter essa variação de temperatura, uma hora ela tá com 38, outra hora ela tá com 36. E aí, no caso, quando eu tenho mais de uma temperatura que está sofrendo essa variação, para que haja aí o importante, né? Para que haja o equilíbrio. Então, quando eu tenho um corpo que está sofrendo variação de temperatura e depois ele alcança uma mesma temperatura e ele fica no intervalo de tempo com a mesma temperatura, é chamado de equilíbrio térmico, né? Então, quando o termômetro e o corpo atingem a mesma temperatura, eles entram em equilíbrio térmico. Então, a altura da coluna do líquido, ela se estabiliza. Porque às vezes tem pessoas que quando tá, né, passando por um processo de febre ou alguma infecção no corpo, ela, quando vai utilizar, né, o termômetro, uma hora dá 36, outra hora dá 37, outra hora dá 38. Então, aí tem essa variação de temperatura. Então, ela não está em equilíbrio térmico. Ela só vai estar em equilíbrio térmico quando o corpo e o termômetro alcançarem a mesma temperatura, tá bom? E aí, pessoal, automaticamente nós temos as funções termométricas, tá? Essas funções termométricas, através desse cálculo de temperatura, então através da medição da temperatura, eu consigo determinar qual é aí o valor da minha temperatura através de uma altura, né? Então, automaticamente, nós temos aí diversas alturas que correspondem ao valor de uma temperatura positiva ou negativa. Então, quando eu tenho uma temperatura que é igual a zero, ou menor que zero, ou maior que zero, eu vou ter aí uma função, né, que vai representar esse tipo de temperatura. Então, normalmente, temperaturas menor que zero, ela representa aí uma carga negativa, né? Então, eu tenho uma produção de energia negativa. Quando eu tenho aí a altura maior que zero, ela representa uma carga positiva. E quando eu tenho uma altura igual a zero, ela representa uma carga neutra, né? Então, ela tá ali em igualdade com o valor nulo da minha altura e temperatura, tá? Então, a temperatura, ela vai aumentando de acordo com a altura vai aumentando de acordo com a temperatura. Então, elas são grandezas que estão relacionadas uma à outra, tá? Então, aumentou a altura, também aumentou a minha temperatura. Então, essa função termométrica, ela ajuda a compreender melhor o que está ocorrendo dentro de um estado, dentro de um corpo, dentro de um sistema.
E aí nós temos a fórmula, tá? Que nós podemos descrever, né, essa proporção. Normalmente, quando eu tenho aí sempre 3 dados, eu vou sempre utilizar aí a regra de 3. Mas normal, nós temos aí o coeficiente, né, da minha temperatura menos o coeficiente 1, dividido pelo coeficiente 2 menos o coeficiente 1, que é igual a minha altura menos a altura inicial, dividido por altura 2 menos a altura 1. Então, normalmente, quando eu estou calculando essas funções termométricas em relação à altura, eu sempre vou estar utilizando aí a regra de 3 para conseguir fazer aí essa descoberta da minha incógnita. Eu tenho uma noção aí de variação de temperatura aonde eu não tenho um valor específico de altura. Então, na medida que vai aumentando a altura, aumenta-se a temperatura. E na medida que vai diminuindo a altura, tende-se a aumentar, tende-se a diminuir a sua temperatura. Bom, galera, nós já falamos esse conteúdo na nossa videoconferência, mas quem tiver qualquer dúvida, tá? Na próxima semana, nós vamos estar fazendo uma revisão desse conteúdo, tá bom? Espero todos vocês na nossa próxima videoconferência. Tchau, galera!